Olá a todos, bem-vindos ao Olha a Bola Maria, o podcast do futebol feminino da Renascença. Eu sou Inês Braga Sampaio e hoje vamos falar sobre os oitavos de final do Mundial 2023. Para isso, tenho hoje aqui comigo a treinadora Mara Vieira. Olá Mara, como é que Olá. estás? Obrigada por teres aceitado o convite para estar no nosso podcast. E vamos então dar início ao episódio 7 do Olha a Bola Maria. Olha a Bola Maria, o podcast de futebol feminino da Renascença. Bem-vindos de novo. Começaríamos em condições normais pela ordem dos jogos, mas penso que temos de falar sobre o grande destaque dos oitavos de final, que foi a eliminação dos Estados Unidos. Bicampeãs do mundo, 4 vezes campeãs no total, nunca tinham ficado fora do pódio e de repente caem nos oitavos de final perante a Suécia. Portugal já tinha ficado muito perto de eliminar as norte-americanas. Isto foi uma queda anunciada, Mara? Primeiro, obrigado pelo convite. Depois, é sempre um gosto estar a participar nestes programas, que neste momento são muitos e é ótimo para nós. É excelente. Depois dizer-vos que não sei se é uma queda anunciada, mas é pelo menos uma ascensão anunciada de várias equipas. Este Mundial está a ser, a meu ver, tem vindo a melhorar. Este é o melhor de todos, eu acho que vai continuar assim, no sentido em que as grandes equipas, as grandes seleções que representam os países onde as competições muitas vezes eram as mais, havia competições muito competitivas, hoje como o crescimento é global, leva a que aconteçam e vão acontecer cada vez mais. Estamos agora a falar dos Estados Unidos, mas anteriormente tem a Alemanha, não é? Exatamente. Que ainda é uma das obviamente grandes depois estávamos potências a falar também. mais dos oitavos de final, mas é uma das grandes potências e portanto há de forma global as grandes potências. Isso, obviamente, estamos aqui a falar de um Japão que está bem, vamos falar mais à frente, certamente, mas os Estados Unidos não é uma queda anunciada, mas é também o reflexo da melhoria de várias seleções e o que está a acontecer mesmo com Portugal, que já foi melhor que os Estados Unidos e que de facto podia ter eliminado. Neste momento, até curiosamente com a Suécia, eles até estiveram grande parte do jogo melhor que a Suécia. Exatamente. Mas depois acabam por ser eliminados. Isso também tem a ver, pronto, é um processo, a equipa não está muito confiante depois de tudo o que se passou e acabam depois por perder da maneira muito competitiva também. Elas esbarraram numa grande exibição da Zecira Musovic, a guarda-redes da Suécia. E este Mundial também tem primado por isso, pelas grandes exibições das guarda-redes, que é algo que tantas vezes tem injustamente apontado como uma grande fraqueza do futebol feminino, mas as guarda-redes estão a mostrar que têm imenso valor e estamos a ver grandes exibições. Não foi só ela, foi também, por exemplo, a Daphne Van Domselaar dos Países Baixos. Ou seja, este também é o Mundial da afirmação das guarda-redes ou de mostrarem, não, nós temos valor e não, as críticas são injustas. As críticas, o que estamos a ver agora em termos mundial, estamos a ver as melhores do mundo e de facto também erram menos. Mas antes, o que acontece como está a acontecer agora é que no global, em termos de equipas, é quando surgem melhores seleções e melhores equipas, todos ficam melhores. Exato. E neste caso aparecem melhores guarda-redes, porque também há cada vez mais guarda-redes e de facto a competitividade é maior, as equipas são melhores, elas estão sujeitas a outro tipo de dificuldade, vão crescendo em diferentes solicitações e daí também globalmente são melhores. Não falando só das do Mundial, mas também falando, mas claro que era uma crítica, porque também estão sujeitas sempre a uma crítica muito grande, é como, seja feminino ou masculino, como são sempre coitadas, eu digo sempre coitadas as últimas, a estarem sujeitas à avaliação, vamos dizer assim. Sim. Mas muitas falha vezes uma vez, dá golo, não é? Sim, mas cada vez estão mais preparadas porque têm que estar prontas em cada instante para conseguir defender. E o que é que consideras que faltou aos Estados Unidos neste Mundial? Quer dizer, terá sido um problema também do treinador em termos estratégicos ou há um certo, talvez, esgotamento da geração que agora também já há aqui uma renovação, não é? Vários jogadores já são jovens. O que é que terá aqui falhado nos Estados Unidos também? Para ser franco, eu não conheço todo o processo como conheço a seleção portuguesa, Claro. as seleções mais próximas cá, a espanhola, há algumas seleções que conheço. Os Estados Unidos eu conheço o processo bem, porque vou acompanhando ao longo dos anos, mas parece-me que aqui é feita uma renovação um bocadinho com algum cuidado, até porque ainda há jogadoras que têm um peso muito grande. Às vezes
como treinadores, os selecionadores, e falo também dos treinadores, vão fazendo a renovação aos poucos, porque há um peso grande, um peso no sentido quer da qualidade, quer em termos de grupo e daquilo que elas significam para o futebol norte-americano. Portanto, foi feita essa renovação. No entanto, o estilo de jogo dos Estados Unidos sempre foi muito semelhante. Sim. E talvez agora surjam outras equipas com outras ideias de jogo e que conseguem, elas sempre foram muito boas, atleticamente incríveis. Sim. E elas destacavam-se muito. E hoje também há que referir que as equipas, aquelas que nós destacávamos como muito atléticas e por aí, pela dita dimensão mais física do jogo, acabavam por se superar, independentemente de, às vezes, da maior ou menor qualidade de jogo. Hoje aparecem outras seleções com outras características, pode-se gostar mais ou gostar menos, mas com uma dimensão, a dita atlética, que já não pode ser a única que se vai suplantando, vamos dizer assim, ou não pode ser a única. Não estamos a dizer que era o caso dos Estados Unidos só, sim, porque sim. o caso dos Estados Unidos, da Suécia, da Noruega, estas seleções tinham isso, mas elas são extraordinariamente boas tecnicamente, Sim, um entendimento do jogo incrível, mas tinham essa dimensão muito grande que muitas vezes só bastava quando jogavam contra outras seleções, e até porque tinham um campeonato altamente competitivo, que ninguém mais tinha, ou ninguém mais, mas poucas, a não ser a Alemanha, agora tem França, Suécia também teve um campeonato muito competitivo, mas já vemos hoje, e obviamente em um grande Japão, mas que as jogadoras estavam fora, portanto, hoje há outras ideias de jogo, vamos dizer assim, há outras formas de jogar que também já lhes põem mais dificuldades. Eu não sei se falta alguma coisa aos Estados Unidos, se também, sim, faltou e não faltou, porque quando vemos os Estados Unidos jogam da mesma maneira. Por exemplo, contra a Suécia, elas fazem o jogo delas e acaba. Portugal teve muito mérito contra os Estados Unidos, estávamos a falar, porque consegue condicionar os Estados Unidos e elas nunca estão confortáveis para ter bola, mas por exemplo, contra a Suécia, elas já conseguem, porque a Suécia baixa um bocadinho, baixa o bloco, consegue que a equipa esteja mais atrás, mas os Estados Unidos é capaz de atacar, e bem. Exatamente. Portanto, ainda mais o mérito de Portugal é o dobro, porque a meu ver, porque vendo os Estados Unidos perante dificuldades diferentes, ora contra Portugal, ora contra a Suécia, e nós vemos que elas são capazes. Portanto, não sei se falta alguma coisa, penso que a análise poderá ser assim mais global neste sentido, pelo menos no meu ponto de vista. E também são uma equipa, isso parece-me a mim, uma equipa que nunca, quase nunca se adapta aos adversários. Elas, como dizias, elas jogam sempre da mesma maneira, independentemente do adversário. Não seria talvez pertinente terem um pouco mais de atenção às especificidades de cada adversário, porque na verdade nós nunca vemos diferença quase nenhuma pela forma como elas entram em campo, não é? Essa adaptação é um lado estratégico que não pode mudar a identidade da equipa. Sim. As equipas normalmente são muito fortes exatamente porque jogam quase sempre da mesma maneira em termos de dinâmica. O que aconteceu com os Estados Unidos foi que, talvez por não estar habituada a ser confrontada com tantas dificuldades, ser uma equipa menos ágil na maneira como sai sob pressão, porque pensar que Portugal vai pressioná-las da maneira como foi pressionar, isto não era normal. Exatamente. E como não era normal, elas saíam com uma bola mais longa, e como as centrais às vezes não tinham grande capacidade, ou as médias, para disputar aquela bola, acabavam por ganhar e faziam o jogo delas, não era mais curto, era mais longo. Neste momento, como o nível é muito aproximado, a meu ver, o que acontece é que elas têm que criar outro tipo de agilidade na equipa delas. No entanto, é a identidade, creio que é a identidade que os Estados Unidos que foi criando, que Portugal criou, há que falar disto em termos de processo, porque há muitos anos que o Francisco Neto e toda a equipa técnica tem criado aquela identidade, que é dentro desta identidade que as pessoas podem crescer. Portanto, os Estados Unidos, concordo que o que parece que não estavam muito preparados era para as dificuldades que iam encontrar, mas suponho que vamos encontrar já nos Estados Unidos na próxima vez um pouco diferente deste, porque foi um alerta alto. Isto agora já não pode ser assim, porque este é o Mundial, a meu ver, eu tenho acompanhado, e daí até a FIFA, porque estas decisões são sempre tomadas com muita atenção, terem aumentado o número de equipas. Não é por acaso, é porque globalmente, a nível mundial, o futebol feminino está a crescer, então aparecem com mais qualidade. Senão a FIFA não arriscava, por causa do espetáculo, surgirem mais seleções.
Esta Suécia, que é uma Suécia que, ok, elimina as campeãs do mundo, bicampeãs do mundo até, mas elimina-as numa posição, lá está, em que os Estados Unidos foram tecnicamente superiores no jogo. Tu consideras que elas têm capacidade para ir até ao fim, ou que, ou que veremos as fragilidades da Suécia nos próximos jogos? E o pensamento não parece ser a seleção mais. Eu não digo que não seja a mais capaz, mas aquela que até agora, com todos os jogos que tem feito, é aquela que demonstra ser em todos os momentos do jogo, vamos dizer assim, a mais capaz, e olha, até mais, de forma mais ágil, de forma mais dinâmica, consiga adaptar-se ao que se passa do lado contrário. Não me parece que seja a equipa da Suécia, não apontaria a Suécia como a equipa, por exemplo, para mim o Japão Sim, é uma nesse equipa, sentido, sim, exato. sim, porque sabe jogar quando a equipa lhe coloca dificuldades, quando os pressionam mais, quando estão num bloco mais baixo, sabem defender extraordinariamente bem, sabem têm assim, alguns referenciais de pressão quando estão a defender, conseguem depois, e já vimos, jogaram contra a Sim. Espanha e foi incrível, mas porque sabem ser equipa em todos os instantes. Por exemplo, a Suécia, perante as dificuldades que os Estados Unidos colocou, acabou por ganhar, mas em muitos momentos nós estávamos a pensar elas não vão Sim, conseguir exatamente. ganhar, e estiveram perto de ser eliminadas Sim, também. aquele foi Portanto, não sei se esta Suécia agora é uma grande Suécia, isto vai crescendo, as equipas crescem vão estando mais preparadas também à medida vai passando a competição, vão tendo dificuldades diferentes e vão, mas talvez até contra o Japão possam ter uma atitude diferente que tiveram contra os Estados Unidos, em termos estratégicos, Exatamente. às vezes. Interrompemos a transmissão para trazer a jornalista Mia Eriksson, da Suécia, uma jornalista de futebol feminino, freelance, que vai falar-nos sobre o jogo contra os Estados Unidos. Hello, Mia. How are you doing? Hello, I'm good. Happy to be here. Thank you. And I'm happy that you took our invitation to be here. So let's talk about the inevitable, the Sweden USA game. Congratulations, first off, for knocking out the world champions. So how did you see that game? What did you take away from that game? Oh, I have a lot of takeaways from that game. There is more to wish of the Sweden Open play, obviously. But if we just leave it at that and just soak in the fact that we actually won against the USA, then I actually thought that you could see glimpses of how Sweden used to play football, like with the defending. Was shaky, it's not about that, but they played as a team, which makes you very happy to see that after the discussions about how stable is Sweden's defense when going up against better teams and playing in a World Cup like this with the, I would say, one of the most toughest opponent you can get in the round of 16. Definitely. Portugal were so close to knocking them out, and then you completed the job. Yeah, you can look at it that way as well. I thought that Portugal played a very good game against the US. For me, it was pretty clear that it was gonna be a tough game for Sweden, no matter how the US have been playing before, no matter how much criticism they have gotten before the game. It's the round of 16, it's the World Cup, and it's the US. That's all you need to know that Sweden was never going to have it easy. It was a clean slate of sorts. So on the Swedish team, of course, Zecira Mozovic had an amazing game. She was the woman of the match, and she saved everything there was to save, and then some. But other than her, because she is the obvious highlight, other than her, who do you think has been playing especially well for Sweden? I think that Elin Rubensson, who is playing as a central midfielder in the Swedish league on a daily basis for BK Häcken, who is top of the Swedish league at the moment, she has been playing. Yeah, I'm very impressed by her performance. And who do you think opposing fans should be especially worried about? Might surprise you a little bit, but my answer is that
we have no player individually that is gonna do the job for Sweden. I think we can agree on that from Yeah. what we have seen so far. I also think that is one of Sweden's biggest strengths. Like the fact is that we defend as a team, we attack as a team, and it's not about individuals in the Swedish style of play. What we have seen is a Sweden that has won games as a team. So Sweden, as the only Scandinavian side left in the tournament, they are in harmony, and it's lovely to see. That said, they're in harmony, and there hasn't been like the one player that has stood out, apart obviously from Musovic because of, how that game went specifically. Um, how far do you think Sweden can go? Realistically, of course, the goal would be to win the title, but do you think they have what it takes to get there? Yes, I think that if you knock out two timers of the gold medal from the World Cup and number one in the world ranked at the moment, the US, then you can do anything. True. I mean, we must be honest about that. And I'm not saying that just because I'm Swedish, because obviously if we're going to look for details in Sweden's game, we can find stuff that, okay, they haven't been playing as well as Japan, as they're going to face now. Yeah. But they have won their games. And they did it with, quite impressive. I think they gained the 9 points from the group stage, and they have knocked out the USA. So what else can they do so far? Oh. Now it's So a what new are your- game. It's a Yeah. new opponent, and they need to do different things to win. So what are your expectations for the game against Japan? I'm gonna compare this to Japan's game against Norway, because Japan have conceded 1 goal so far against Norway from a cross and a header. Yeah, and we know Sweden are specialists. So I expect we will see a lot of crosses and air duels inside of Japan's box, and which also is very interesting because the first goal that Sweden scored against Japan in the quarterfinal in the Olympics in 2021, that's a cross from Fridolina Rolfö from the left-hand side, just outside the box, into the box to Magdalena Eriksson, who scored a header. Exactly the same goal that we saw Japan concede against Norway. Exactly. So another brace or another hat trick for Ilestedt? Sounds good to me. Mia, thank you so much for being here. Thank you so much because you are a specialist in Swedish women's football in general, and I wish you all the luck in the world. Terminamos então aqui a nossa interrupção e voltamos à programação habitual. Regressando agora à conversa com a Mara Vieira, vamos saltar já para o Japão, que defrontará precisamente a Suécia nos quartos de final. O Japão bateu a Noruega por 3-1, marcou cedo com um autogol de Ingrid Dengen, mas a Noruega empatou logo a seguir por intermédio de Guro Reiten. O Japão só saltou para a frente do marcador aos 70 minutos e depois, quando a Noruega já estava a pressionar em busca do empate, as japonesas mataram o jogo. Podemos considerar que esta foi a vitória menos clara do Japão até agora? Sim. Também acho que foi já foram tantos jogos que eu vi, mas penso que o Japão, o perfil que tem a Noruega, também ainda não tinha encontrado até agora. Mas o que eu realço do Japão é que eles têm sempre respondido de uma maneira sempre muito forte. Encontram qualquer adversário e conseguem, até de uma forma mais ou menos estratégica, porque baixam, mas depois, independentemente de onde estão, conseguem defender bem. Há aqui um salto também de qualidade
do que diz do Japão, porque Sim, é sim. uma das grandes seleções, Sim, obviamente, sim. também já foi campeã do Exato, mundo. campeão do mundo de 2011, finalista claro. 2015. Sim, É depois o último não, mas no último Exato. Mundial. E tiveram mas prata olímpica em 2012. Sim, portanto são sempre uma grande seleção, mas também estão sempre, parece-me que é assim, uma equipa, mais equipa, vamos dizer assim, É isso, mais é equipa, essa a sensação. porque é preciso, para ser equipa, além da identidade que elas demonstram, que é sempre igual, elas têm que conseguir, nós temos uma equipa do lado contrário, e independentemente das dificuldades que elas nos colocam, nós temos de estar preparadas para Exato. isso. E elas demonstram isso com os jogos. Exato, ou seja, tem uma elasticidade tem. estratégica sem perder a identidade. Claro, isso é que é o mais importante, Exato. que é saber, mas a identidade dela está sempre ali. Exatamente. Então conseguimos, e hoje já não vimos fragilidades que às vezes hoje era global, que falavam das bolas paradas, da dimensão física que era muito importante, mas hoje todas estão muito preparadas, todas as seleções, a meu ver, já não Exato. cometem assim tantos erros. Há sempre erros, mas isso faz Exato. parte do jogo, vai fazer parte, talvez com o evoluir da competição pode surgir um outro erro mais também. As equipas podem estar um bocadinho mais cansadas, mas de forma global eu apostaria no Japão. O Japão para ser campeão do mundo, quiçá. Quem sabe? E este não teste com a colocaria Noruega até fora. foi bom para a Suécia, dado que pronto, Sim. serão desafios relativamente parecidos que as duas mais equipas parecidos, apresentarão. sim. Apesar que a Suécia, não sei, foi diferente, nos diferentes jogos foi diferente. Vamos ver como é que se apresenta agora contra o Japão. E depois o Japão tem uma coisa curiosa que é, eles têm rodado a equipa, porque estive a ver, e do primeiro para o segundo jogo mudaram 4 jogadoras, do segundo para o terceiro, 5, do terceiro para o quarto, 3. Ou seja, é uma equipa que, pronto, além de manter sempre um nível exibicional, um nível competitivo, tem conseguido rodar a equipa, o que será importante numa competição tão curta em que o desgaste terá mais impacto. Ou seja, estão reunidos, quiçá, todos os ingredientes para o Japão chegar longe sem... Sim. Primeiro, isso é uma situação curiosa, não sei se falaram muito ou não, mas Portugal fez exatamente o mesmo. E a frescura que Portugal apresenta até aos finais dos jogos, a meu ver, numa competição, começa a ser equacionada também pelos treinadores, porque é uma competição curta, mas muito intensa, porque cada jogo é uma final, menos que fique logo apurado nas 2 primeiras jornadas, mas não, mas fases de grupos são finais e depois é sempre a eliminar. Portanto, o desgaste, digamos, não só físico, mas do que é necessário para enfrentar o nível competitivo e aquela equipa é gigantesco. Portanto, os treinadores conseguirem rodar jogadoras, e porque a rotatividade não é tira 4 e põe 4, tem a ver com criar uma lógica, provavelmente já criada no treino, Exato. E provavelmente já criada nas fases de apuramento, em que as jogadoras estão minimamente conectadas, há uma empatia grande entre elas, e então conseguem, quando entram, continuar a dar ao jogo do Japão algo que não vai tirar a tal identidade que nós falamos. Portanto, isso é ótimo, o Japão faz isso, eu nem não tinha feito isso, é ótimo o levantamento, mas, por exemplo, lembro-me de Portugal perfeitamente, e que penso que foi um dos fatores determinantes para Portugal poder estar a disputar um jogo até à final, que falou sempre de dimensão física. Os Estados Unidos estava pior nessa dimensão. Os Estados Unidos não rodaram praticamente nada. Não rodaram. Isso pode ter sido um fator também que pode ter sido. Nós não sabemos, não há uma dimensão só que seja determinante, como sabemos, não é, neste nível, mas já se vê alguns selecionadores a fazer essa rotatividade e a perceber-se que as equipas aparecem também com outra frescura. Pelo menos nos últimos 20 minutos do jogo, isso faz, ou 25, faz muita diferença. Quem passou com o Japão na fase de grupos foi a Espanha, que agora nos oitavos de final derrotou a Suíça por 5-1. Iniciaram o jogo com algumas dificuldades, a Suíça entrou forte, mas depois a Espanha marcou logo pela Aitana Bonmati. Um autogol da Laia Codina empatou o jogo, só que depois rapidamente a Espanha ganhou vantagem, marcou 6 minutos depois, aliás, pela Alba Redondo, e depois construiu a vantagem com a Aitana outra vez, a Laia Codina, que se redimiu do autogol, e mais no final do jogo a Jenny Hermoso. Foi uma entrada forte da Suíça, que entrou muito pressionante, mas que morreu rapidamente com o gol da Espanha. As individualidades da Espanha sobrepuseram-se a essa entrada da Suíça, que claramente tinha estudado a lição pelo jogo com o Japão. E a própria Espanha também a reagir ao que lhe aconteceu com o Japão. O que é que viste assim, nesse jogo, naquela primeira meia hora, em que tudo acontece? Tudo acontece.
o jogo de futebol, primeiro, dizer que os jogos têm sido também bons, porque também já acontece isto. Há aqui um aspecto que eu digo, não sei se é mental, que as pessoas falam, ou psicológico, ou o que seja, que antes era difícil, se estás a perder 1 ou 2-0, depois dares a volta à situação e reagir. Mas hoje as jogadoras, de forma global, em cada um dos seus países, já estão habituadas a estas situações. Ainda agora, recentemente, a Barcelona, quando foi a final da Champions, Sim, é que estava a perder, exatamente. depois dá a volta à situação, onde estão Exatamente. algumas dessas jogadoras. Lá está, lá está. E portanto, hoje também é muito interessante porque às vezes nem sempre a equipa que entra melhor também é aquela que vai marcar golos. Pronto, e isso depois também tem que dar a volta. No entanto, é difícil, uma equipa, independentemente da Suíça ter estado muito bem, quando sofre 2 golos e é contra o que eles estão a fazer, não é fácil, às vezes, coletivamente reagir a isso e ver aquilo, epá, para ganhar isto já não são 2, são 3. Ou 4, exato. E mesmo há um peso coletivo e há um peso histórico, obviamente, porque a Suíça tem alguma história, mas a Espanha penso que tem um bocadinho mais história do que a Suíça, e até pelo peso das jogadoras que tem a Espanha, para a equipa da Suíça é difícil dar a volta. Mas também foi o jogo em que eu penso, independentemente das felicidades que elas tiveram, penso que é o jogo que é mais melhor, ou mais bem conseguido, ou melhor da Espanha. Independentemente disso, portanto já gostei mais contra o Japão, como parece que acontece com a Espanha, que elas desequilibram-se um pouco. Sim. Aconteceu com o Japão. E já se tinha visto nos jogos anteriores sim, essa tendência para o desequilíbrio, não é? Ficam desequilibradas e como gostam de ter bola, mesmo a malta que está cá atrás, eles têm a cabeça lá na frente e nem sempre. Pronto, e as equipas sabendo isso, daí poderem também aproveitar isso. Mas este jogo, e certamente o selecionador tem visto e também já com mais cuidado, quer quem perde a bola, quer principalmente as que estão a equilibrar, que precisam de estar atentas ao momento de perda de bola para não serem apanhadas desequilibradas. E a Espanha, a meu ver, se jogar assim como jogou com a Suíça, elas vão mais à frente e é uma seleção. Então, porque elas têm jogadoras muito fortes. Sim. E porque vêm de um contexto competitivo hoje muito forte mesmo. Muito, porque algumas são campeãs da Europa, ou na Champions League, não é? E todas estão em contextos muito competitivos. Portanto, é uma das seleções também que eu e depois temos... que eu também aprecio por causa da forma de jogar, mas independentemente de apreciar ou não é isso que interessa aqui. Interessa dizer que se elas jogarem assim, de uma forma mais regular, e depois esta seleção também precisava de uma vitória para que unir a malta, porque houve alguns problemas à volta nota-se os problemas internos, não é? Desta vez até saiu o guarda-redes, que era a Missa, entrou a Catacol. Sim. Nota-se, eu não consigo dizer isto assim de uma maneira, mas como se sabe, certamente que as jogadoras veem as notícias, certamente que aquilo, o facto de elas perderem, deve-se ter falado muito mais às vezes do que é exterior do que tem a ver com a equipa, e elas também deram uma resposta positiva, ainda bem, porque também como elas jogam, normalmente quando jogam bem, vale a pena ver a Espanha a jogar. Portanto, eu digo que é o contraponto, a Espanha e o Japão, às outras equipas que atleticamente têm um estilo de jogo muito mais, eu não digo formatado, mas mais que nós sabemos mais o que vai acontecer em termos dos Estados Unidos, mais a Suécia, mais a Noruega. Exato. Então essas são um contraponto que são equipas em que elas têm mais variabilidade e eu aprecio mais, talvez por ser portuguesa não faço ideia, mas pela forma como gosto que as minhas equipas joguem, portanto espero que elas fiquem. A Aitana pode ser um fator decisivo, ela já vem de grande forma no Barcelona, voltou à seleção, apesar dos problemas com o selecionador, como algumas outras voltaram, mas também ela assumiu que também tem uma motivação individual, porque a verdade é que as jogadoras valorizam prémios individuais, etc. E ela está claramente na corrida por alguns prémios individuais e tem sido decisiva pela Espanha. Ela está a 2 golos neste jogo, já tinha marcado antes, também durante a fase de grupos. Ela pode ser um fator diferencial neste Mundial. Sim, fundamentalmente para a Espanha, porque ela é a jogadora que liga e que ela liga as colegas, mas ela faz coisas que mais ninguém faz lembrar. Não sei, quando a via jogar, mas às vezes comecei a ver que ela
de Barcelona sempre disse, pá, temos aqui o Iniesta, isto é espetacular, no sentido Sim. ao menino. Então ela é muito diferente das outras, das outras jogadoras. Isso é ótimo para a Espanha. A Alexia também ainda não está no seu melhor, Exatamente. mas se tiverem, então jogam juntas, Lá está. ainda melhor para a Espanha. E vai ser. Nós dizemos sempre que não há nada, se a equipa não lhe der condições para ela jogar, como ela marca 2 golos, mas tem a ver com aquilo que a seleção equipa, é. Portanto, exatamente. ela consegue depois a partir dali, mas penso que sim. Não, vai ser o coletivo, e ela, se a Espanha estiver relativamente bem, eu penso que ela vai contribuir e muito para melhorar a equipa. Quem também veio do grupo de Portugal foram os Países Baixos, que derrotaram agora a África do Sul por 2-0. Termina, aliás, as 3 seleções africanas que passaram aos oitavos de final foram eliminadas nesta fase. Jill Hord marcou logo no início, e depois a Lineth Berenstein, peço desculpa, marcou mais perto do final com um erro da guarda-redes da África do Sul, que até tinha estado bastante bem até aí no jogo. E erros todos fazem, aliás. Já vimos, todos os grandes guarda-redes cometem erros. Estes Países Baixos são muito diferentes daqueles que vimos no europeu. Tem um novo treinador, é verdade, o Andries Jonker, mas também se vê, e não é só, também se vê que taticamente são uma equipa muito diferente, parecem uma equipa mais segura, mais equipa, se calhar um bocadinho menos espetacular, mas mais sólida. Não sei se será essa a expressão certa. Sim, a mim parece-me aqui, já falámos do Japão, já falámos de Espanha, e parece-me esta equipa, e podemos falar de França, que também está a melhorar. Penso que está a melhorar. Sim, está em crescendo também. Crescendo, e Inglaterra não tanto, mas principalmente, e os Países Baixos, eu diria que ao lado de talvez o Japão, a equipa que para mim é mais equipa como um todo, e é pena não termos a Miedema, porque ela, em termos de concretização, faria muita diferença, e porque é a equipa, para mim, mais equipa. Nós vamos dizer mais equipa porque se nota que há uma identidade forte, se nota que, independentemente das dificuldades que vão tendo, vão conseguindo superar. Até o jogo mais difícil que elas tiveram, a meu ver, foi contra Portugal, mas é o primeiro jogo do Mundial. Exatamente. Portugal também lhes colocou muitas dificuldades. E a entrar numa prova que tem uma importância grande, porque as equipas também ali não ficam ou mais à vontade ou menos, vamos dizer assim, entre aspas. E é uma equipa com ambições. Claro, e tem ambições, não é? Foi a finalista, finalista, e tem ambições para ser campeã do mundo. Portanto, e eu acho que tem ambições porque elas sentem que são capazes, e vai ser assim uma equipa. Eu confesso que falaste agora da Miedema, eu sou grande fã, sou grande fã dela, gosto muito dela, e de facto eu vejo que elas estão a jogar extremamente bem sem ela, mas penso que se ela lá estivesse era ainda, talvez fossem ainda melhores, não é? Porque uma pessoa nunca... Claro. Isto é uma espécie de paradoxo que as pessoas falam muito no futebol, é um paradoxo, não é paradoxo, mas é aqui uma espécie de binómio, que é o coletivo e individual. Sim. Às vezes partem, é muito individual, vai dar coletivo. Não, normalmente o coletivo tem de ser muito forte, mas se o individual também não fizer o seu trabalho, nós fazemos tudo, mas depois não temos uma grande goleadora, aquilo passa a ter dificuldades. Enquanto que, se calhar, temos uma dos Estados Unidos, ou imagino, Sim, não sei, nós estávamos a falar, Alex Morgan, não é? por exemplo, que têm meia oportunidade e fazem um golo. Às vezes não é preciso uma oportunidade, elas estão... Exato. Portanto, a minha ideia é um pouco... Por isso, ela, de certeza que se estivesse, claro que está, primeiro tem ligação com as outras de maneira diferente, porque elas já estão juntas há algum tempo. Exatamente. E depois, porque parece-me outra capitã dentro de campo. É ela é outra que e isso faz uma diferença gigantesca, obviamente, a nível de que agora precisam ter mais oportunidades para marcar mais golos, se elas tivessem, mas também não vale a pena. Elas, com quem está, isto é que é interessante ver, elas são capazes de fazer um percurso forte. Estão a ter. Exatamente. Mas agora estão todas muito fortes, não é? Estamos agora numa fase muito fortes. Mas confesso que me dá pena, se os Estados Unidos, se os Países Baixos se forem campeões do mundo, dar-me um bocadinho de pena não haver lá, porque penso que ela faz, obviamente, é parte integral de todo este percurso. Acho que toda a gente lhe vai dar uma medalha na mesma se ela não estiver lá, porque acho que ela faz parte daquele processo de... Exatamente. De grandes jogadores. Desde 2017, o apuramento, etc. Sim. É parte Sem daquele dúvida. grupo.
Inglaterra-Nigéria, falaste já de Inglaterra, uma equipa que está a ter mais dificuldades do que se esperaria. Houve um empate a 0 após o prolongamento e depois, nas grandes penalidades, a Inglaterra venceu. Uma equipa que já não dava grande segurança, viu-se também na fase de grupos, apesar daquela goleada à China. Pareceu-me que a Nigéria teria merecido passar, mas também me deu a sensação desde o início, não sei se partilhas dessa sensação, de que se o jogo fosse a grandes penalidades, a Inglaterra seguiria em frente, que seria mais forte do que a Nigéria. Tu partilhas dessa sensação ou pareceu-te, deu-te outra ideia? A ideia, eu vi o jogo, a ideia que eu tenho é, quando as equipas muito fortes, primeiro, super candidatas a ganhar à Nigéria, não é? Exatamente. Portanto, e depois aquilo acaba por não correr exatamente como elas estão a pensar, à espera, acaba por não haver golos, acaba por a Nigéria conseguir. Mas a Nigéria tem um jogo com muito pouca variabilidade. Eu não sei, podia passar, podia. Porque também ainda conseguem ter uma outra oportunidade. Já nem sei quantas é que tiveram, mas tiveram conseguem. Algumas. Sei, tem algumas, mas não sei o número, já não recordo. Mas quando vejo o jogo, a sensação que eu tenho e agora falando de outro aspecto, é que passa a ser uma ansiedade crescente, até porque a Inglaterra, exatamente o que é campeã da Europa, tem essa pretensão também de ser campeã do mundo. Portanto, Exatamente. Mas o jogo da Inglaterra é um jogo que está diferente do Campeonato da Europa. A forma de jogar está diferente. Faltam jogadoras também, mas depois está um pouco mais apressado, está com menos variabilidade, chegam quase sempre da mesma maneira à área não, a Inglaterra vai ter dificuldades. Agora tem um perfil de jogadora também que foi até às penalidades e venceram, mas pronto, bateram melhor, porque isto aqui não é só ter sorte, é preciso bater, claro. Elas batem melhor as grandes penalidades. Mas o que me parece são jogadoras que têm uma ambição muito forte e são muito fortes, e até penso que nós vamos ter sempre essa possibilidade de ver, mesmo a Inglaterra, quando tiverem desvantagem, conseguir estar com o mesmo estilo de jogo, porque elas são mesmo muito focadas, então, até por uma questão de cultura, mesmo as inglesas, vão estar sempre, mas não sei, a Nigéria podia ter passado, mas acho que globalmente também não é injusto ter passado a Inglaterra. No final do jogo, uma das jogadoras da Nigéria, a Ashley Plumtree, disse que está farta de que se diga que as equipas africanas são muito técnicas e muito físicas e muito rápidas, mas que lhes falta a parte tática. E a Nigéria, por exemplo, empregou aquela marcação individual à Lauren James, também à Kira Walsh, obrigou a Inglaterra a criar pelas alas e também a defender-se muito pelas alas. Ou seja, e depois vimos, por exemplo, uma Jamaica que esteve 321 minutos sem sofrer golos. Marrocos também conseguiu eliminar a Alemanha. As equipas africanas, aliás, a Jamaica não é de África, atenção, a Jamaica é do Caribe. Mas estas equipas africanas estão a provar que essa ideia de que falta a parte estratégica, a parte tática às seleções africanas ou de locais menos tradicionais no futebol do globo, de que são inferiores taticamente, elas estão a conseguir provar que isso é errado, que é um conceito já antiquado. É porque é só ver onde é que elas jogam, todas. Exatamente. E depois é perceber só se o selecionador não se atualizar, mas como todos se atualizam, os treinadores são até assim uma população, agora brincar um bocadinho, mas que até malta vai se atualizando, e porque vê muitos exemplos do masculino, não há ninguém do masculino, muitas vezes não acompanha o feminino, mas do feminino, a maior parte das vezes nós acompanhamos o masculino por uma questão de evolução da modalidade, e quando vemos de onde é que vêm estas jogadoras e com o nível que elas têm e pelo entendimento e pela cultura tática que elas têm individualmente, os selecionadores dão-lhe alguma ordem em termos coletivos e elas são altamente competitivas. E claro que ela fica... Porque era algo que vinha dos rapazes. Porque eles dizem do feminino,
o que diziam dos rapazes, Sim, continuam a dizer a mesma exatamente. coisa, É é isso, é exatamente isso, é isso. E porque dizem isso, claro, ela ficou Exato. um bocadinho indignada porque não é isso que acontece. Exato. De E facto, não é depois isso. temos, na verdade, na África do Sul temos a Catlana que joga nos Estados Unidos, Sim, na sim. Nigéria temos a Oshoala que joga no Sim. Barcelona, lá O está. Cheiro joga cá. Exato. Na Jamaica, a Khadija Shaw que joga E não no, só, no na City. Nigéria há mais jogadoras, há Sim, sim, francesa, acho que imensas está em França, jogadoras. está a malta Exato. que está por todo lado. Nos grandes Sim. campeonatos da Europa, até tem às vezes mais jogadoras nos grandes campeonatos da Europa do que, por exemplo, a seleção Sim, sim. portuguesa, que não tira nada a seleção portuguesa, Sim. naturalmente. E isso leva-nos também ao Colômbia-Jamaica, que a Colômbia venceu, pareceu-me um jogo um bocadinho. Venceu por 1-0 com o gol da Catalina Usme. Pareceu-me um jogo que, não sei, a mim desiludiu-me um bocadinho pelo que as duas equipas tinham apresentado até agora. Foi um jogo com poucos remates, não muitas oportunidades. Assim, queria bocadinho dizer que foi um preso. jogo horrível, não é? Foi Como? mais ou menos. Para mim foi um jogo horrível Sim. de ver. Eu não queria dizer isso, mas sim. Não, mas é. Não há que dizer porque elas, houve fases que não faziam mais de 3 passos seguidos, portanto, a partir deste nível. É isso. E talvez porque agora também, confrontantes, tiveram um nível de dificuldade um bocado diferente porque tinham uma e outra que assumir o jogo com bola. Exatamente. E elas são Algo muito é que não fortes. estavam habituadas. Elas não estão habituadas. É talvez por isso. E porque são equipas que são muito disponíveis, incrivelmente disponíveis em termos defensivos. E depois, quando têm que ter bola, elas têm 2, 3 jogadoras que se combinam bem no ataque. Sim, sim. Mas que todas a equipa está muito bem para defender e depois dar a essas jogadoras, depois acompanham, mas elas estão muito livres para fazer individualmente, parece-me isso. Então o jogo tiveram que assumir mais o jogo com bola, então parece que nem sabiam muito bem ter a bola. Então para mim foi horrível, de quando digo horrível é no sentido que estávamos à espera, porque elas já fizeram mais. Exatamente. À espera que as duas equipas. Então foi assim o pior jogo desta. Dos oitavos de final. Eu penso sim. que sim. Já a França impressionou contra Marrocos, 4-0, um gol da Kadiri Atudiani, que também tem sido um dos grandes destaques do Mundial, 2 gols da Eugénie Le Sommer e um golo da Kenza Ali. França está, já o dissemos, está em crescendo com este novo selecionador, o Hervé Renard. Resolveram os problemas que tinham com a anterior selecionadora, a Corinne Diacre. Consideras que a França é cada vez mais candidata a ganhar este Mundial? Eu acho que é uma das candidatas. Apesar que Marrocos também é um bocadinho abaixo das seleções de agora que estão. Porque ao ver em termos de confronto, houve alguns erros, muitos, em termos de algumas marcações individuais que depois não estavam muito bem coordenadas. Elas também foram muito fortes. Elas entraram forte, começou por correr bem, porque acabam por marcar, e depois, o que estávamos a falar há pouco. Então, França a jogar contra Marrocos nem está habituado a estar nesta... Nem habituado, nem tem... não está habituado a estar regularmente, nem tem em termos coletivos assim tanta qualidade tem para defender. Sim. Se não conseguem fazer 2 gols, aquilo foi logo no início do jogo, acho que aos 20 minutos, 20 são 3, logo Exato. são 3, então passaram logo. Exato. Para elas foi ruiu e a equipa fica um bocadinho partida, tanto que se vê ao fim, acho que é do segundo, que a capitã junta. Há algumas coisas curiosas que acontece, que isto acontece aqui no feminino, porque elas de facto são assim, aquilo é muito interessante, os rapazes menos, porque os rapazes elas juntaram-se, acho que foi o segundo gol, não sei se repararam, e foram falar todas, ou ao terceiro, para dizer alto, está assim, mas nós vamos de certeza discutir isto até ao fim, mas tiveram essa necessidade de se juntar, e saiu o treinador para a capitã e tal, portanto, mas a França é é muito forte pelo modo como individualmente as jogadoras são fortíssimas e coletivamente parece-me também que em nenhuma posição, nenhuma delas é pior do que qualquer uma das outras seleções, portanto acho que é candidato. Depois temos finalmente a anfitriã, a Austrália, que venceu a Dinamarca por 2-0, um gol da Caitlin Ford aos 29 minutos e depois a Hayley Raso aos 70. Corrige-me se consideras que estou enganada, mas dá-me a impressão de que a Dinamarca não ia, ou seja, a Dinamarca tinha os dias contados, porque não parecia forte o suficiente para chegar muito mais longe do que isto. Sim. Tem uma grande jogadora, é verdade, a Pernille Harder, também tem a Catherine Cole e outras boas jogadoras, mas pareceram-me sempre que tinham ali um limite do qual não conseguiriam passar.
há um limite que elas estão um bocadinho abaixo, todas as outras são candidatas. Fala-se muito da Dinamarca, de facto, também tem alguma história, história. exatamente. Mas a Pernille Harder está sempre um bocadinho desapoiada. Ela de facto é ela quase contra o mundo. Sim, ela é um bocadinho isso, acima de todas as outras. E também não me pareceu a Dinamarca de facto assim muito, muito forte. Estou de acordo contigo. A Austrália agora vai ter a Sam Kerr, que falhou os Sim. 3 jogos da fase de grupos devido à lesão, agora no 4º entrou. Consideras que a Sam Kerr pode ser um fator decisivo para esta candidatura da Austrália ao Mundial que organiza? Até agora não tem sido decisiva. Sim, até porque digo até isto agora às não, vezes, até agora não. ou no Mas jogo. sim, até agora não jogou, mas agora É um acrescento. tendo-a, Sim, pode ser espero que o espero tal que sim. plus de que poderão precisar, porque é uma Sim, jogadora... é o que eu digo, a equipa tem sido forte em termos coletivos, que toda a gente fica admirado por estar a melhor jogadora e não está a jogar, mas quando as Exatamente. equipas, não sei, é o mais, penso que sim, se ela tiver esse espírito e se a inclusão dela é exatamente porque ela vai acrescentar, acho que sim. Se for por uma questão de imposição, que às vezes também se fala muito nisso, vai colocar esta, Exato. mas as jogadoras só entram se naquele momento, em termos coletivos, é melhor a inclusão dela. Exatamente. Portanto, Se for um acrescento. até agora a equipa Tem-se tem dado estado bem sem bem, ela. bastante bem sem ela. Mas o fator casa é decisivo e eles também são uma equipa muito forte. Mas para campeões do mundo, penso que poderão, ainda não. Ok. Ainda não, Então mas quem é que, posso estar enganada. se tivesses de escolher 2 equipas que para ti são as grandes candidatas a campeã do mundo, quais é que escolherias? Ou seja, Escolheria a aposta, Sim. escolheria o Japão, pela regularidade, o Japão e os Países Baixos. Muito bem. Pronto. Com outro estilo de jogo, a França. A França. Ou seja, Não, a o Inglaterra, Japão por acaso, curioso não, Sim. porque não tem tem sido... desiludido um bocado. Pelo que tem sido agora. Exatamente. Mas a todas Sarina têm, Wiegman é uma raposa autêntica, não é? A treinadora de Inglaterra é uma raposa. Aquilo nunca se sabe. Quer dizer, ela não o vai histórico mudar. que ela tem. Acho que a Sarina, o que tem é isto, é que a equipa dela tem sempre uma identidade assim bastante forte e joga sempre com... E penso em termos de liderança não há nada a dizer. Ela ganhou o que havia para ganhar. Ainda não ganhou tudo o que havia para ganhar, Ainda mas falta o Mundial. manda o Mundial, mas vai chegar lá. Mas não tem sido tão regular como habitualmente é e como foi, por exemplo, no Europeu, que aí quase apostávamos que era a Inglaterra que vencia. Não está a ser tanto, por daí as minhas apostas, em função do passado, o futuro, não sei, mas em função do passado são estas. Muito bem. Mara, muito obrigada por teres aceitado o convite para estar no Olha a Bola Maria. Nós terminamos aqui o 7º episódio do nosso podcast de futebol feminino da Renascença. Voltamos para os quartos de final, em que estarão as 8 melhores equipas do mundo, consoante ditam as suas vitórias nos oitavos. E podem ouvir o podcast, ver e ouvir o podcast nas plataformas habituais de podcast, em podcast.pt, no YouTube e no site da Renascença. Aqui me despeço. Mara, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. E até à próxima.